tu estás a ouvir ou a ver este podcast e dizes que não gostas de ler, prometes que parar de dizer isso, porque todos nós gostamos de ler, se calhar não gostamos de ler determinados tipos de livros, então temos que encontrar o livro que nós gostamos ou o tipo de conteúdo que nós gostamos de ler. Não gosto de livros de fórmulas, gosto de livros de princípios, que me permitam eu dizer assim, ok, caramba, isto aqui faz sentido aplicar. Então eu acho que é muito interessante, principalmente para quem empreende, para quem quer ter um negócio, conseguir tirar aqui exemplos e perceber que existe um risco que é assumido e esse risco efetiva-se, mas depois a recompensa decorrente de ultrapassar esses riscos também é grande. Então tem vários conceitos muito interessantes que nos põem a pensar, é esse o tipo de livros também que eu gosto, porque depois nós conseguimos aplicar na nossa vida. E outro, dou aqui assim um bocadinho de borla, que é... Olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafik. E nós somos o Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. E hoje vamos falar de quê, Rafik? Vamos falar de um dos meus guilty pleasures. Guilty pleasures. Exatamente. Se calhar ali o sítio onde eu perco mais a cabeça do ponto de vista financeiro. Estamos numa semana importante para quem gosta de conhecimento, para quem gosta de sabedoria, não é? Para quem gosta de alimentar a mente. Estamos na semana da Feira do Livro. Sim, é e verdade. Por isso... sim, e por isso vamos falar de livros, não é? E vamos dar-vos aqui algumas dicas de livros que vocês podem querer ler e eventualmente aproveitar os descontos da Feira do Livro para comprar. Para quem está a ouvir este episódio no dia em que ele sai, ok? Que é na terça-feira, dia 28, a Feira do Livro começa amanhã, dia 29, e termina no dia 16 de junho. Parece muito tempo, mas nós falamos por experiência própria, passa num instante. Portanto, não deixem ficar assim para o final, tentem ir mais cedo, quer para... porque depois é assim, pelo menos o que acontece connosco é, numa vez nunca dá para ver tudo. E depois também, tentamos sempre evitar ir naquelas alturas em que vai muita gente, porque de facto é muito mais estressante e não dá para ver tudo com calma e aproveitar a Feira do Livro em pleno. Ainda por cima a Feira do Livro este ano é maior, vai ter mais bancas. Acho que até vai ter mais 2 praças de alimentação. Portanto, há muita coisa para ver. Sim. O ideal até é, se puderem, ir durante o dia que está menos gente, para poderem ver os livros e escolher os livros e saberem exatamente onde é que estão os livros que vocês querem. E depois, à noite, quando entra ali na hora dos descontos, na hora H, vocês já saberem exatamente onde é que têm que ir e que livros ir pegar e comprar para poderem ser mega rápidos. E provavelmente não vai dar para ser apenas num dia, portanto, orientem-se para poderem ir várias vezes, mas acima de tudo com uma dica muito importante que é com lista, não é? Com uma lista de livros. Tal como se vai ao supermercado, exatamente, não é? porque senão perdem-se. Estou a falar por experiência própria. Sim. Porque sem uma lista uma pessoa vai e olha para as capas, lê um bocadinho e pá, olha, isto é fixe. Sim, pois não sei se tu tens, não é? Não sei, eu sei que tu tens. Aquele efeito da Feira do Livro que é de repente, tens montes de livros que parecem interessantes, não é? E pronto, é assim, a Feira do Livro também está pensada por pessoas de marketing, né? E portanto elas sabem como é que nós somos atraídos para determinadas coisas. Sim. Portanto, é isso. Tenham essa atenção, vão com a lista, que é para não saírem muito, pelo menos, da lista. Olha, mas só fazendo aqui o update do nosso último episódio, em que, terminou assim de uma forma diferente. Se não viste, tens que ir lá ver. Sim, tens que ir lá ver. Tens que vir até ao fim, porque o melhor momento está mesmo no fim, ok? Portanto, tens que ver o episódio até ao fim. Sim, e nós ainda não, como estão aqui a ver, ainda não tratámos do assunto, não é? Sim. Mas temos de tratar, certo? Vamos tratar. Porque faz muita falta, eu acho que dá um ar completamente diferente. Sim, eu acho que o facto de eu também estar aqui deste lado já dá um ar bom, não é? Sim, mas acaba muito mais giro, ainda se estás de uma cor parecida, ficar muito mais enquadrado. Mas pronto, temos de tratar disso, não é? Sim, vamos tratar. Mas olha, antes de... estávamos a falar de lista e
eu gostava de dizer que quem ficar aqui até ao fim vai poder ter acesso a uma lista de livros, dos livros que mais impactaram a nossa vida, dos livros que nós acreditamos que moldaram o nosso pensamento. Por isso, para saberes como é que podes ter acesso a esses livros, fica aqui connosco e depois no fim nós explicamos. Ok? Sim. E o que é que nós fizemos aqui? Nós hoje vamos trazer aqui livros e estão aqui um conjunto de livros aqui em cima da mesa. E a ideia é nós pegarmos nos livros e falarmos um bocadinho sobre eles. Eu acho que alguns deles tu não leste, alguns eu não li, mas a ideia é que nós não sejam só livros de finanças. Na verdade, eu acho que nenhum dos livros que está aqui é de finanças ou de educação financeira. Quer dizer, há um que é, pelo menos, sim. há um pelo menos. Porque nós quisemos pensar um bocadinho diferente e trazer, se calhar, um conjunto de livros que trazem uma visão diferente em relação ao mundo. Porque uma das coisas que acontece na maior parte das pessoas quando entra neste mundo de literacia financeira é as pessoas começam a ler essencialmente livros sobre finanças. E começam com, sei lá, com o Pai Rico, Pai Pobre, depois Um Poço Secretamente Milionário, depois O Homem Mais Rico da Babilónia, e hoje felizmente já existe um conjunto de livros em Portugal sobre o assunto, mas há um facto que é, todos esses livros acabam por ter uma sequência de conteúdos muito parecida, não é? Então, para nós podermos também trazer aqui uma visão diferente, e nós acreditamos que nós temos que pensar como um todo, fez-nos sentido trazer aqui livros diferentes, livros biografias, livros sobre mentalidade, mas explicados de forma diferente, que acreditamos que podem acrescentar ainda mais valor aqui à vida das pessoas. Sim, e eu acho que, assim, obviamente que é importante também, especialmente quando entramos aqui neste mundo das finanças e das finanças pessoais, é importante e nós queremos ler mais sobre isso, mas eu tenho pensado muito nisto, que é, eu chega um ponto em que também é preciso termos muita inspiração e é preciso procurarmos inspiração. Estás aí em luta com a planta, não é? Não. É preciso procurarmos inspiração em vários sítios e um deles é nos livros. E eu acho que os livros de facto conseguem ajudar-nos muito a encontrar esta inspiração que nós depois precisamos para a nossa vida. O primeiro livro está aqui no monte. Antes disso, deixa-me fazer uma pergunta, que é, tu sempre gostaste de ler? Eu sempre gostei de ler, sim. Okay. Eu já te disse, eu li os Maias com 12 anos, assim. Antes de ser obrigada a ler os Maias. Sério? Não leste, não foi? Não foste tu que não leste os Maias? Eu não li os Maias. Eu não gostava... Não, eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler, porque eu também sempre fui muito mais introspectiva, e então, como sempre fui muito introspectiva, o livro é muito introspeção. É muito estás no teu cantinho a fazer as tuas coisas. Inclusive, eu tenho uma amiga minha de infância, que é a Maria João, que hoje trabalha numa editora, não é? Portanto, hoje a vida dela são livros. E eu lembro dela ter ciúmes dos livros que eu lia, porque em vez de estar a brincar com ela, estava a ler nas férias. Sério? Sim, é engraçado, não é? Yeah. Por acaso, eu estou a fazer essa pergunta porque estou-me a colocar um bocadinho nos pés de quem eventualmente nos está a ouvir, não é? Que é, eu não gostava de ler, não é? E de repente estamos aqui a falar de livros, e eu tive todo um processo de transformação em relação ao pensamento, em relação à leitura. Para mim a leitura era uma obrigação. Ok, eu tenho que ler por causa da escola. Nunca encontrei, na minha infância e adolescência, nunca encontrei paixão em ler, não é? Porque não conseguia sequer, por exemplo, eu lia as palavras e para mim eram só palavras. Não conseguia pintar um cenário da história das pessoas, não conseguia imaginar, não conseguia conectar com aquilo. Mas não é? porquê? Não faço ideia. Não entravas dentro da história, é isso? Não conseguia entrar dentro da história, ou seja, ok, está para ali a dizer coisas sobre o cenário XPTO e não sei o quê, pá, eu não conseguia entrar, para mim eram só palavras, não havia uma conexão das palavras com a imaginação, que eu acho que é aquilo que acontece depois quando nós começamos a gostar de ler, é que nós estamos a ler e a nossa cabeça está a visualizar e a viajar naquelas palavras que nos são entregues. E isso é mágico. A questão é que essa magia não conecta diretamente com as pessoas. Então eu tenho pensado muito que é como
é que isto, ou seja, como é que nós, por exemplo, conseguiríamos criar paixão em ler nos nossos filhos, não é? Porque de onde é que achas que veio essa tua vontade de ler desde nova? Eu acho que foi porque os livros sempre me foram apresentados de uma forma muito positiva e eu lembro-me mesmo da minha mãe me mostrar os livros o meu pai sempre me leu histórias também à noite, mas às vezes ele inventava histórias, ou seja, não, às vezes ele fingia que estava a ler e estava a inventar, outras vezes ele não estava sequer a ler, estava só a inventar histórias, mas, pronto, sempre houve uma história à noite. E a minha mãe também sempre me apresentou os livros, é isso, de uma forma muito positiva, sempre se deu também muita importância à leitura lá em casa. Mas é engraçado, e mais uma vez, fugindo só um bocadinho aqui do tema, quando às vezes as pessoas têm muito aquela questão de os irmãos serem educados de forma diferente, mas de alguma forma serem diferentes. Por exemplo, o meu irmão não Serem lia educados nada. iguais? Sim, exato, sim. Serem educados de forma igual, mas depois não terem. De serem diferentes. O meu irmão não lê nada e a verdade é, ok, ele estava lá em casa, mas nós temos 6 anos de diferença e eu acho que ele não teve esse privilégio que eu tive relativamente à questão da leitura. Se calhar o meu pai até lhe contava histórias antes de adormecer, não tenho a certeza disso. Eu acho que ele não contou até tão tarde como contou comigo e não sei, eu acho que ele nunca lhe foi apresentado os livros da mesma forma que foi apresentado a mim. Ou então foi e ele que simplesmente não quis saber. Portanto, é isso. Tipo, comigo correu bem a forma como os livros me foram apresentados. Se calhar foi exatamente igual para o meu irmão, mas não colou, não sei. Acho que também tem a ver muito com a personalidade das pessoas. O meu irmão sempre foi uma pessoa muito ativa, muito de exterior e não de interior. Eu sou exatamente o contrário, portanto, não sei. Sabes, ou seja, custa-me muito aceitar esse argumento, não é? Ou seja, de ser personalidade, porque aí partimos do pressuposto Que não há existe, nada a fazer. exatamente, que existe Sim. uma personalidade de pessoas que leem e uma personalidade de pessoas que não leem. Sim. Porque eu tive uma dualidade, que é, eu nunca vi a minha mãe ler, mas via muitas vezes o meu pai ler. Ok. Mas vivi muito pouco tempo com o meu pai. Pois. Então eu se calhar eu não tive espaço de referência suficiente naquilo que era a minha criação do meu ser, não é? Da minha forma de estar, que me permitisse ver esse ato da leitura como sendo um ato que valesse a pena. Então a forma como foi apresentados os livros foi sempre na escola, como algo que eu tenho Obrigação. que ler ou estudar para poder passar nos testes, não é? Então era essa a dinâmica. Eu sempre gostei mais dessa parte física, não é? Ou seja, eu pratiquei desporto durante toda a minha infância, adolescência e início da fase adulta. Sempre fui muito de parte técnica, ou seja, matemáticas, físico-química, coisas mais engenharia quase, não é? E a parte das letras nunca me foi muito próxima. Eu não gostava de português, para mim fazia-me para que é isto, não é? Ou seja, Sim. e eu sempre fui muito intuitivo na forma como eu aprendia. E o que aconteceu? Eu não li os maias, não é? Mas o meu lado intuitivo fez com que, ok, eu tenho de passar no teste e tenho que perceber isto. Então o que eu fiz? Fui ao YouTube, na altura ainda bem que já havia o YouTube, e fui à procura de vídeos sobre os maias. Na novela, não é? E deparei-me com uma novela e vi a novela e consegui entender a dinâmica da história. E consequentemente permitiu-me responder Lá as perguntas. às perguntas, porque para mim sempre foi o mais um igual a 2 e para mim o português, a história tinha um lado subjetivo muito grande, não é? Que tipo, ok, como é que eu vou ser avaliado na subjetividade? Sim, mas daí acho que estamos de acordo, não é? Porque a subjetividade, como é que tu ou tu fazes como fizeram connosco, né? Que foi dizer, olha, nesta história tens que interpretar desta forma, que é completamente errado, não é? Porque a interpretação é uma coisa própria, mas eu também percebo que é mais difícil avaliar, então se calhar desde que não consegues, não pode ser um tipo de avaliação tipo escolha múltipla, é uma avaliação
em que tu analisas a profundidade da interpretação, não é? E isso, obviamente, que é muito mais difícil de dizer a um professor para fazer e de dizer como é que ele deve fazer. Pronto, tem Sim. muito mais a ver, se calhar, com a qualidade do professor, não é? Sim. Mas isso eu acho que estamos de acordo na questão da interpretação ser subjetiva. Eu acho que o que aconteceu contigo foi, e que é normal, não é? As pessoas mudam, não é? E as pessoas, por muito que sejam mais exteriores ou mais de números do que de letras, ao longo da vida também vão vendo outras coisas e vão percebendo que há outras coisas que fazem sentido para elas, não é? Sim. E acho que foi isso que Eu acho aconteceu. que existe uma coisa adicional em relação a isso, que é eu encontrei o tipo de livros que eu Sim, gosto. Porque sim. imagina, é uma coisa que a pessoa diz assim, eu gosto de ver filmes. Mas há pessoas Não que gosto gostam de de ver ver todos. filmes de terror, há pessoas que não gostam, há pessoas que gostam de ver romance, há pessoas que não gostam, há pessoas que gostam de ver ficção científica, há pessoas que não gostam, e está tudo bem, continuam a ser filmes na mesma. A questão é que os livros nunca me foi apresentado dessa forma, como existem vários tipos de livros. Se calhar tu não gostas deste tipo de livro, mas gostas de outro tipo de livro. Então eu acho que é interessante, e esta conversa, antes de falarmos aqui dos livros, eu acho que é muito desbloqueadora para quem nos está a ouvir. Não só há de haver pessoas que dizem assim, eu não gosto de livros, eu gosto de ouvir podcasts. Se calhar ainda não Então, esse é o encontraste. nosso. Não, e espero que estejam aqui, né? Quer dizer, se estão a ouvir isto, estão aqui, né? Exato. Menos hoje, neste episódio. Exato, mas basicamente é, ok, se calhar tu não encontraste o livro que tu gostes, o tipo de livro que tu gostas de Sim, ler, sim, o sim. tipo de livro Isso que é verdade, te sim. envolve, não é? Porque eu lembro-me, por exemplo, que eu li Felizmente à Luar. Ok. Eu por acaso não li, não gostei nada desse livro. Ok, eu Não li. consegui ler, sim. Eu li porquê? Porque era pequeno. Então Ok. eu tinha métricas, né? Sim, ok, lês porque era pequeno, mas Exatamente. podias gostar desse estilo. Eu não gostava desse estilo de escrita de teatro, tipo o Alto Ok. da Barca do Inferno. Eu odiava isso, Ok. achava, tipo, é isso, não gostava da forma de escrita assim. Para já era uma escrita mais antiga, não é? E depois o tipo de escrita, tipo de peça de teatro, eu não gostava. Ok. Lá está. Por isso eu não consegui ler isso. Ok, boa. Mas é isso, mas tinhas várias tipologias que tu ias explorando e sabias, ok, eu gosto disto e eu não gosto Sim, daquilo. era romances, sim. Boa, boa. É isso, eu acho que o ponto principal desta primeira parte da conversa é, ok, se tu estás a ouvir este podcast e dizes que não gostas de ler, prometas que parar de dizer isso, porque não é uma questão de gostar de ler ou não gostar de ler. Todos nós gostamos de ler, se calhar não gostamos de ler determinados tipos de livros. Então temos que encontrar o livro que nós gostamos, ou o tipo de conteúdo que nós gostamos de ler. E foi um bocado isso que eu, depois de ter encontrado, consegui desenvolver, e hoje, como disse no início da conversa, é uma das minhas perdições comprar livros e ler, porque já retirei muito valor da Sim, leitura. mas é isso, lá está. Tu gostas do tipo de livros que tu terminas, ou ao longo do livro tu estás a sentir que estás a aprender, não é? Sim. Sim, É isso que eu pois. gosto. E que me coloca a pensar, que me coloque no espaço de reflexão profunda. Eu não gosto de livros de fórmulas, gosto de livros de princípios, que me Ok. digam, que me permitam eu dizer assim, ok, caramba, isto aqui faz sentido aplicar. Isto aqui eu consigo ver a implicação disto na minha vida. Isto aqui eu consigo tirar daqui e trazer um ensinamento para os nossos filhos, ou mesmo na minha relação contigo. Então são coisas de aplicação em mim, Sim. princípios. Sim, E muitas das frases que eu vou dizendo aqui no podcast são frases de livros. sim. E isso traz-te muito arcabouço, muito repertório linguístico e filosófico para tu gerar reflexões e conseguires também aprofundar aquilo que é não só a tua sabedoria, mas também o valor percepcionado por outras pessoas. Porque, querendo ou não, uma pessoa que diga frases impactantes é percepcionada como mais inteligente do que outras pessoas. Certo, Não sim. é? Então, e essas frases impactantes geralmente estão nos livros. Os livros têm uma outra nuance que eu gosto muito, que é alguém passou por uma história, por uma vida, e decidiu eternizar aquilo em livros. E os livros que nós temos aqui é um livro muito antigo que perdurou no tempo. Inclusive aqui no cenário, para quem estiver aqui no plano geral, consegue ver ali um livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é uma versão de 1952, em português. Então, este livro tem 72 anos e está aqui.
Yeah. Eu acho isso incrível. Sim, não é verdade, sim. Bom, vamos aos um livros? livro-avô. É um livro-avô. Sim, Vamos aos livros? sim. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Sim, Boa. antes disso, deixa-me só dizer, só aqui para contrastar, o tipo de livro que tu gostas são esses assim, que te fazem aprender alguma coisa, contrariamente àquilo que eu gosto, não é? Que são livros que são mais. Há aqui uma dualidade que é, primeiro, que me transportam para a realidade do livro, ou seja, que me alienam um bocado do mundo à minha volta e que me colocam dentro da história. Uhum. E depois também que me inspiram. E o inspirar, ok, eu também gosto que tragam coisas para a minha vida, mas não é de uma forma se calhar tão a curto prazo ou tão imediata. Às vezes eu nem me apercebo que trouxeram alguma coisa para a minha vida, mas inspiraram-me de alguma forma. E por isso é que muitas vezes eu nem me lembro bem da história do livro, porque eu lembro-me, ou melhor, de alguma forma que ele ficou lá no meu subconsciente. Pronto. E é isso que eu acho que é interessante, que é, nós temos formas de leitura diferentes, e temos gostos de tipo de livros diferentes, mas existem livros que ambos gostamos. Exatamente. E eu acho que isso é que torna um livro incrível, é quando ele consegue agradar, consegue trazer vários tipos de públicos. É isso mesmo. E por isso também fica aqui o convite, escrevam aqui nos comentários que tipo de livros é que vocês gostam, que é para nós também sabermos, não é? Porque para esta conversa, que não seja só a dois, e seja também convosco que estão aí a ouvir e que estão aqui a acompanhar. Sim. Não é? Então vá, bora lá aos livros. Então, primeiro livro. Sim, esse é um daqueles exemplos de que ambos gostámos do livro, não é? Exatamente. Vou apontar para ali, aqui para a câmara geral, e que é do Phil Knight, Memórias do fundador da Nike, Correr para Vencer. Okay? Sim. Queres falar? Sim, e pronto, este livro de facto, para mim está na categoria do meu tipo de livros preferidos, são biografias. É basicamente um romance sobre como é que a Nike foi fundada e todas as peripécias do fundador da Nike. Foi ele que escreveu, já não me lembro. Foi ele. Ele é o autor, sim. Pronto. E portanto é assim na primeira pessoa que é contado. Isso também traz uma riqueza diferente, né? Quando é visto de fora ou quando é a pessoa a partilhar as suas memórias. E é isso, acho que está escrito para as pessoas que gostam de romance, mas depois também consegue trazer aqui uma série de princípios que as pessoas que gostam desse tipo de coisas também conseguem reter, não é? Sim, eu acho, e vou ler só aqui isto não é prefácio, é contracapa, não sei, a parte de trás do livro, ok? E antes de ler, que é, nós imaginamos a Nike hoje, não é? É uma empresa gigante, toda a gente conhece, olhamos para o símbolo da Nike e toda a gente reconhece em todo lado, e a verdade é que, e nós falámos disso, não foi no último episódio, mas há 2 episódios, que é, tudo começa pequeno, nada começa grande. E o exemplo disso é esta frase que está aqui. Em 1963, tendo acabado o curso de gestão, Phil Knight pede $50 emprestados ao pai para fundar uma empresa com uma missão singela: importar do Japão sapatos de corrida baratos, mas de grande qualidade. Okay? Ou seja, $50 que ele pediu emprestado ao pai para poder fazer uma coisa tão simples, que foi importar sapatilhas. E desse ato, passado dezenas de anos, não é? Sim. Estamos aqui com uma Nike incrível e toda uma história à volta disso. Sim, e é muito interessante porque vai mesmo ao início. E toda a peripécia, eu gosto muito do início, que é quando ele decide ir viajar para o Japão
e ir em busca de fábricas onde ele pudesse fazer a importação Sim. das sapatilhas. Toda a carolice dele, não é? Exatamente, Sim. exatamente. E eu pratiquei atletismo, então eu consegui entrar na história. Eu tinha sapatilhas no início quando eu comecei a fazer atletismo, que eram modelos que ele tipo tinha desenvolvido. Versões mais atualizadas, não é? Mas que eu conseguia tipo, ok, caramba, tipo, aquelas sapatilhas têm esta história. Yeah. Foi daqui que veio. Sim. Existe vou fazer um spoiler, que é toda a lógica da construção das sapatilhas tinha uma ciência por trás, mas era a ciência que havia na altura. Então, um dos exemplos disso era ele contratou ou tinha como consultor o treinador dele, um treinador de atletismo, e eles decidiram criar sapatilhas com formato do waffles. Sim. Não é? Então, basicamente, ele pegava na massa, não é? Ou seja, naquilo que fazia as solas das sapatilhas, e colocava mesmo nas formas do waffle, e fazia em formato waffle, porque cientificamente ou experimentalmente, com base no treinador, aquilo podia ser uma forma interessante de conseguir tirar performance. Sim, não é? Ele também, eu acho que para mim ele teve um grande valor, que foi ele sabia escolher pessoas, não é? Exatamente. E isso é das coisas, é das valências que eu acho que é mais importante num líder, não é? Saber primeiro escolher as pessoas e depois tirar o maior partido delas, não é? Exatamente. E de facto ele teve muito esse mérito, acho que é assim o principal mérito dele. Sim. Depois há as peripécias todas, ele andar sempre endividado, não é? Sim. Sei lá, de ser um bocado doido. Sim. É uma história muito engraçada. É isso, porque é uma história. É uma história. Sim. E é interessante porque tu tens uma amiga que é a Joana, a nossa amiga, não é? Sim. Que ela está sempre a criticar os livros que eu leio. E este foi um dos livros que ela tipo deu abertura para ler. Sim. E pá, e adorou porque é isso, é uma história. Yeah. Então, como é uma história narrada, uma pessoa sente a angústia dele e há momentos em que começa a pensar assim: como é que a Nike ainda existe? Yeah. Não é? Como é que eles sobreviveram? Como é que eles sobreviveram? Yeah. Então, eu acho que é muito interessante, principalmente para quem empreende, para quem quer ter um negócio, conseguir tirar aqui exemplos e perceber que existe um risco que é assumido e esse risco efetiva-se, mas depois a recompensa decorrente de ultrapassar esses riscos também é grande. Não é? Sim. Boa. Sim. Portanto, fica aqui o conselho: Correr para Vencer, Phil Knight, da editora Bertrand. Sim. Esse livro, tu leste? Li. Eu comecei a ler, mas não consegui terminar. Já Ok. não sei porquê. Acho que não me entusiasmou. Não me colocou na história. Boa. Isso nunca vai resultar. Que é basicamente uma história, também uma biografia, do Mark Randolph, que é cofundador e primeiro CEO da Netflix. E existem várias histórias, e uma das histórias mais interessantes aqui da Netflix é que eles tentaram ser compradas pela Blockbuster. Ok. Eles estavam tão mal que Eles tentaram... venderam-se à Blockbuster. Exatamente, okay. E a Blockbuster não quis. E em resumo, ou seja, é entender qual é que é a dinâmica por trás da construção de uma empresa, e a verdade é que é dos anos 90. Ou seja, a Netflix já existe dos anos 90. E na nossa vida existe há 10 anos tanto. Sim, porque houve toda uma variação do modelo de negócio. Eles começaram com um modelo de negócio de envio de DVDs para casa, ou seja, por correio. Ok? Até que depois houve tecnologia suficiente para poderem ter um streaming e ter aquilo que existe hoje. Okay. Mas o modelo... Mas eles estavam mal quando tinham um modelo de envio de DVDs para casa, é Sim, isso? porque era, por exemplo, houve momentos em que era muito caro, não é? Pois. E depois tinham que garantir que tinham devoluções, que as pessoas mandavam de volta. Pois. Então havia todo um problema associado a esse modelo de negócio que era desafiante. Pois. E na altura tem uma passagem aqui em que eles reúnem com o Jeff Bezos. Ah, sério? Exatamente. Porque ele tinha a Amazon, fazia exatamente, sentido, também fazia um modelo parecido. Certo. Então e o Jeff Bezos também não
achou que isso ia para a frente assim, era? Não me lembro bem qual é que foi a lógica do Jeff Bezos, mas há aqui uma passagem, eu acho que é muito interessante, porque depois nós começamos a conectar as coisas e começamos a olhar, Sim. ok, fogo, isto foi em 1900 e tal. Yeah. Há aqui uma passagem pela crise das tecnológicas em 2001, Ok. em que nós vemos como é que eles ultrapassaram isso. Entretanto, depois o Mark Randolph, vou fazer spoiler, não quer saber, ele é substituído. Ok. Ele é quase dizendo assim: olha, já não tens capacidade para fazer. Quase tipo Steve Jobs. Não, mas o Steve Jobs voltou e tinha capacidade. Mas o Mark Randolph não voltou. Não. Ok. Ele foi a pessoa que idealizou, foi a pessoa que fez a fase inicial, mas depois não tinha competências para passar a Netflix para o próximo nível. Ok. Então é interessante porque, embora ele depois tenha saído, tudo tem lá um espaço dele. E é uma história muito angustiante, que é tu vês que ele não é assim tão bom e que tem muitos desafios a gerir pessoas, ali a fazer com que as coisas andem, mas as coisas vão andando muito na base da raça e da força. Ok. Mas depois, chega um momento em que tem que se profissionalizar a coisa e já não era o E já momento não dele. dava, sim. E ele Mas saiu na mesma sim. bem, com participação na mesma e tudo Pois, bem, eu não é? acho que isso aí também dá muito valor, não é? Que é perceber quando é que é o teu momento e quando é que tu já não estás a dar aquilo que é suposto entregar à empresa, não é? Exato. Isso aí acho que é dos maiores desafios que existem no empreendedorismo. É isso. Olha, aquilo que estava a dizer da Blockbuster não é um spoiler assim muito grande, porque Está escrito. está aqui atrás, que é, foi então, que isto basicamente eles dizem que na altura, em 2000, atravessaram dos seus piores momentos profissionais, a empresa de aluguer de DVDs por correio, em que tinham investido todas as suas economias, esforços e 2 anos de trabalho, estava prestes a ruir. Foi então que tomaram uma medida desesperada. Propuseram a venda da empresa ao seu maior concorrente, a Blockbuster, por 50 milhões de dólares. A resposta que receberam foi direta: ponham-se a andar. Hoje a Netflix está avaliada em mais de 200 mil milhões de dólares e a Blockbuster, bem, Zero. o que é que ela fazia mesmo? Então, eu gosto muito porque traz aqui uma história de resiliência Sim. de muita força, e que, na verdade, eu não consigo deixar de comparar com aquilo que nós estamos aqui a fazer. Não é? E todo este movimento de literacia financeira, todo este movimento de pessoas particulares, individuais, a quererem mudar aquilo que existe, desafiar o status quo, desafiar aquilo que é a norma, não é? E todos os desafios que estão por trás disso, não é? Ou seja, a maior parte das pessoas não tem noção dos desafios que nós passamos nos bastidores para podermos continuar a fazer o podcast, para podermos continuar a produzir conteúdo, para podermos ter os cursos, e parece sempre uma coisa muito... sim, estão a vender cursos, estão a fazer coisas. Sim. E desde que nós decidimos efetivamente tornar isto uma empresa e termos aqui uma visão e uma missão comprometida, temos todo um conjunto de encargos, pessoas a nosso cargo, responsabilidades que às vezes nos tiram algumas noites de sono, mas que depois, ao ler estas histórias, uma pessoa pensa, ok, caramba, tipo, Vale a pena. Imagina, não estamos a passar por metade do que esta gente passou. Sim, Não é? sim. Estamos em 2024, é mais fácil empreender hoje do Sim. que em 2000, não é? Sim, sem dúvida. Boa. Sim. Então, Pronto, depois este outro livro, O Monge e o Executivo, lemos os dois, também leste? Não, leste? Sim, claro que leste. Porque é que me cativou? Eu quando li, quando tu quando pegaste neste livro e quando estavas a lê-lo, tinha mesmo aqueles nomes que eu pensei, nunca vou, tipo, o que é que ele está a fazer? Que livros são estes que ele está a ler? Tipo, o monge e o executivo. o monge executivo, o que é aquilo? Tipo, não. É tipo como o outro que eu também li, que era o monge que vendeu o seu Ferrari, não é assim? Sim. É mesmo aquele tipo de livros que eu fugiria, mas não sei porquê. Lembrei-me de lhe dar uma oportunidade um dia e ainda bem que dei, porque também é uma história, mas não tem assim tanta história quanto isso. É mais de facto na base dos princípios, mas são princípios que são tão valiosos para a nossa vida e que eu consegui
ganhar tanta identificação que acho que toda a gente devia ler, na verdade. Foi mesmo, para além de toda a gente dever ler este livro, acho que é um livro daqueles livros que tem que ser lidos várias vezes para tu te relembrares das coisas que leste e das coisas que aprendeste, porque por muito que tu tenhas retido aquilo, depois a vida vai acontecendo e tu vais te esquecendo aos poucos dos ensinamentos importantes que estão aqui. Acho que este livro é mesmo muito bom, e é isto que está aqui, é tipo a essência da liderança. E a liderança, nós muitas vezes pensamos na liderança como no nosso trabalho, e há muita gente que depois pensa, tá bem, mas eu não lidero ninguém, ou não tenho ninguém à minha responsabilidade, e portanto não se aplica a mim. Mas nós esquecemos que quando temos filhos somos os líderes dos nossos filhos, mesmo que não tenhamos filhos, somos os líderes da nossa casa e somos os nossos líderes, né? Somos líderes nós próprios. Nós, quando vamos a um supermercado, quando vamos a um restaurante e somos o cliente, nós somos os líderes também da relação que está ali a acontecer com as pessoas que nos estão a servir. E estes princípios que eles nos passam, que nos passa aqui no livro, conseguem ser aplicados nessas situações todas. Sim, sem dúvida. Esse foi um dos primeiros livros que eu li depois de ligar-se aqui o botão. E foi um livro que foi mesmo muito importante nessa medida em que ele traz aqui uma proposta associada à liderança, e quando nós pensamos em liderança pensamos muito já falámos aqui do Jeff Bezos, em Elon Musk, em líderes que se destacam, não é? E ele traz aqui uma proposta diferente de modelo de liderança, que é um modelo de liderança baseado no serviço, não é? Que é, quando eu sirvo alguém, eu sou muito mais facilmente aceite e respeitado, e consequentemente as pessoas seguem-me, não é? E traz aqui como a primeira proposta, que é quem é que é a nossa maior líder, não é? Que é a nossa mãe. Sim. A pessoa pela qual nós éramos capazes de fazer tudo, porque liderança é exatamente isso, é nós servirmos tão bem as pessoas que as pessoas veem em nós uma pessoa pela qual fariam tudo. Então, se nós formos um tipo de líder que lidera pelo serviço, por servir as pessoas que estão à nossa volta, nós somos identificados como uma pessoa que eu era capaz de ir ao máximo por ti. E isso efetivamente é a liderança. A liderança não é tu mandares fazer coisas e alguém fazer. Sim. A liderança é tu nem sequer precisares de mandar fazer nada e as pessoas fazem por ti na mesma. Então, trazer essa proposta de liderança pelo serviço, eu consegui identificar algumas pessoas, embora poucas, pessoas que na minha vida, principalmente na vida profissional, que foram este tipo de líder. Mas foram estes tipos de líder que extraíram o máximo de mim. Que conseguiram fazer com que eu fizesse o máximo, o extra, o não deixar na mão, o conseguir ir mais além, não é? Então, entender esta dinâmica, primeiro, vai ajudar muita gente que tem um papel definido de liderança, mas também vai ajudar muitos liderados, não é? Muitos liderados que vão finalmente conseguir performar no seu máximo, porque tem um líder que olha por eles como se fosse uma mãe para eles, não é? Sim. Então, essa é a proposta, e daí eu também gostar muito do livro. O Monge Executivo, James C. Hunter, da editora Mercador. Portanto, fica aqui também a proposta. Este é um dos livros antigos, portanto, certamente lá no H está mais barato. Sim, de certeza, sim. Não sei de que ano é que é, mas sim, de certeza. Boa. Sim. Depois, Napoleon Hill, Enganar o Diabo, O Segredo para Alcançar a Liberdade e o Sucesso. O livro proibido do autor de Pense e Fique Rico. E porquê que é um livro proibido? Porque basicamente este livro foi escrito entre 1929 e 1937, ok? E o que é que acontece? Ou seja, tem mais ou menos a idade daquele, ou não? É mais velho. É mais velho, sim. Eu acho que é um bocadinho mais velho. Basicamente,
Este livro foi escrito pelo Napoleon Hill, e o Napoleon Hill era basicamente um dos maiores estudiosos de riqueza. Okay? Ou seja, ele era jornalista e ele entrevistou as pessoas mais ricas daquela altura. E sentou-se com eles e tentou perceber os princípios por trás de como é que se constrói riqueza. Como é que nós conseguimos encontrar aqui padrões para podermos trazer isso para a pessoa comum e a pessoa comum conseguir trazer riqueza. E condensou isso no O Pensa e Fique Rico e também num outro livro que é A Chave do Sucesso. E A Chave do Sucesso é mais denso e é como se fosse mesmo um curso. Eu ainda estou a lê-lo, já estou a lê-lo para aí há 1 ano e meio, Ok. vou a meio, porque é mesmo muito Estás a denso. intercalar não é? com outros. Exatamente, e porque é muito denso, é quase, Ok. é como se fosse uma pós-graduação mesmo, ou Ok. seja, uma pessoa lê e pá, mas é muito bom. E ele teve um momento de uma crise em que ele se recolheu e escreveu este livro. E este livro fala muito ou seja, a dinâmica do livro é, ele encontrou-se com o diabo e decidiu entrevistar o diabo para tentar perceber quais são as armas do diabo. Que leva com que as pessoas tenham insucesso, que não consigam tirar o maior proveito das suas vidas. E ele é uma conversa, é mesmo pergunta-resposta, e ele desmascara o diabo. Ou seja, ele com a sua persuasão de jornalista e perguntas e não sei o quê, e desmascara o diabo. E é muito interessante que este livro foi escrito nessa altura, e lemos-lo agora e vemos muita coisa que acontece atualmente que já Que é acontecia aplicável, há 100 sim. anos atrás. Mas ele teve proibido, foi isso? Teve proibido. Porquê? Porque na altura, Era tipo herege. exatamente, ele era religioso, ele era Ok. católico, a família dele também, não é? E na altura, quando ele apresentou o livro para publicação, a mulher disse que não. Foi a mulher que disse, pá, tu não vais publicar este livro porque senão nós vamos ser completamente perseguidos Pois. e vai haver problemas. Então o livro teve fechado durante 70 anos. Ok. Já depois da morte dele é que o livro foi publicado. Ok? Então tem aqui todo um conjunto de conversas e de respostas, e tem muito sarcasmo, muita coisa. Tu sentes mesmo a conversa a acontecer e começas a pensar, caramba, isto faz sentido, e pá, eu vejo isto a acontecer. Fala, por exemplo, de uma questão muito específica que é a escola. Ele fala de quais são os servidores do diabo cá. E diz que alguns professores são servidores do diabo. Ok. Fala também de religiosos. Fala de pessoas que utilizam a religião para manipular as pessoas. E ele usa até uma expressão que é... agora não me vou lembrar, mas ele usa uma expressão específica para pessoas que estão manateadas. Não é? Ok. E ele fala de um conjunto de situações que me pensam, caramba, realmente faz sentido. Então é um livro muito bom, se tiveres coragem para o ler, não é? Se tiveres disponibilidade para o ler, porque desafia muito o nosso nível de pensamento, fala de medos, fala daquilo que nos bloqueia, fala de agentes da sociedade, fala de, ok, porque é que algumas pessoas ricas também são más, são agentes do diabo. Certo. E depois fala de como é que tu podes vencer o diabo. Então, tipo, Ok. é como se o diabo te desse a receita também de como é que tu contornar, podes sim. controlá-lo e como é que Ok. tu podes dissuadi-lo. E é como se o diabo estivesse entre nós. Não é? Então é muito interessante. É uma leitura diferente e acho que tem este quê de segredo, não é? O facto de ter estado fechado Sim, durante isso é 70 gira, uma anos, história gira, sim. não é? E é interessante. Portanto, Sim. Enganar o Diabo, Napoleon Hill, Lua de Papel. Ok? Ok. Boa. Então, Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto,
a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Hiperfoco. Tu não leste este ou não? Não, não li. Eu- Também eu- é aquele tipo de livros que é como hiperfoco. Eu tentei ler o Hábitos. Hábitos Atómicos. Não sei. Sim, o Hábitos Atómicos eu tentei ler, mas foi outro também que eu não consegui, que é o Ano de 12 Semanas. Não, trabalha. Como é que era aquele que o Trabalho título. 4 horas por Isso, semana. isso. Aquele tipo de Do livros Tim que é muito Ferriss. técnico para mim. Não me pega, sabes? Eu até acho que pode ter coisas interessantes e tem de certeza, porque quer dizer, já um monte de gente o leu e adorou e aplicou na sua vida e ficou mesmo fã, mas não me cativa, não consigo terminar. É isso. Ok. Mas fala lá. Boa, Hiperfoco, pá, vou falar muito rápido dele, Sim. porque é um livro, como tu dizes, técnico, é muito técnico, é muito aplicado a como ser mais produtivo no mundo cheio de distrações, ok? Em que o livro fala da parte de muitos estudos associados a como é que nós conseguimos manter o foco. Ok. E traz muita receita, não é? Ou seja, muita, ok, como é que tu podes fazer, que estratégias que podes implementar na tua vida. Eu achei pertinente falar dele aqui porque é uma crise atual, não é? Ou seja, a maior parte das pessoas não consegue manter o foco, não é? Sim, Então, sim. Por isso trazer é que os aqui... vídeos que têm mais sucesso são os Reels, não é? Porque Exatamente. Quanto tempo é que tens Reels? 45 segundos? Sim, 1 minuto. 1 minuto. Pronto. Exatamente. E quanto menos tem, às vezes Melhor. melhor, não é? Sim, sim. Então é um livro muito interessante, fala de foco e traz aqui um conjunto de estratégias que eu acho que são muito, muito interessantes. E foi comprado um bocadinho assim, por acaso. Fala Uma de... feira do livro. Foi. Exatamente, foi. Os limites da atenção, fala do poder do hiperfoco, como é que nós dominamos as distrações, tornar o hiperfoco um hábito, e fala aqui de vários pontos muito específicos que eu acredito que vai acrescentar muito valor a quem tiver esse interesse em trabalhar o foco. Okay? Sim, acho que deve haver muita gente com esse interesse. Boa. E o outro livro a seguir também é um bocado nessa linha, Sim, né? Que é sim. o Ano de 12 Semanas. Reparem aqui só num pormenor, que é a forma de ler do Rafik, que é põe post-its aí nos sítios, não sei bem porquê. Tu tens esse sublinhado ou não? Rascunha possível. o livro todo. Sim, é possível que tenha. Pronto. Este por acaso tenho só mesmo post-its. Acho que só tenho mesmo post-its, mas geralmente eu faço aquilo que é dobrar as pontinhas Sim, dá cabo do livro, pronto, do basicamente. cabo do livro. Eu uso o livro, vivo Certo. o livro. Não posso Pronto, é esquecer assim, que o Rafik lê. eu estou a recuperar anos de Certo. de abstinência de livros, então eu Certo. tenho que usá-los ao máximo, não é? Mas o Ano de 12 Semanas, da editora Self, é basicamente... Nós já falámos dele aqui quando falámos dos objetivos do ano. Sim. Lembras-te? E acho que é um livro pertinente também de ser comprado, porque muito nesta linha do hiperfoco as pessoas têm muita dificuldade em definir objetivos e cumpri-los. E quando eles trazem aqui uma dinâmica muito de ok, por que tens que pensar em 12 meses e não pensar em 12 semanas? Se tu pensares em menos tempo, tu provavelmente vais conseguir ter melhores resultados do que se pensares Faz em tão sentido, longo sim. tempo, não é? Porquê? Porque o exemplo é simples, é aquela história da escola, não é? Que é, se nós tivermos um prazo muito longo para fazer um trabalho... na última semana. Exatamente. Então, se nós encurtarmos e pressionarmos, provavelmente vamos conseguir conquistar aquilo que conquistaríamos num ano em 12 semanas. Sim. Então, também é mais uma vez um livro muito técnico, com muita não é muito técnico, mas com muitas dicas práticas, em que a pessoa pode ler e implementar na hora. Então, acho que é interessante também. Sim, eu acho que principalmente, se calhar, bem, vou dizer uma coisa que pode não ser assim tão aplicável, mas eu acredito que quem trabalha por conta própria e quem é dono do seu próprio tempo, não é? Tem mais estas necessidades, não é? De melhorar a sua produtividade, de garantir que está focado, porque invariavelmente quando nós estamos a trabalhar para outra pessoa há sempre alguém a cobrar-nos, não é? E aqui quando nós somos os nossos próprios cobradores, às vezes fica difícil fazer essa gestão. Sim. E eu acho que é importante este tipo de técnicas, não é? Sim. Aí remeto para o enganar o diabo. Porque isso que tu acabaste de dizer é
uma característica de alguém alienado. É isso, é essa a palavra. Ok. Que é alguém que precisa de um estímulo externo e que é alguém que manda nele para poder fazer as coisas. Não é? Então é isso que nós procuramos retirar esse efeito, não é? Que é, ok, se quando eu entendo isso, eu sou uma pessoa que tem iniciativa, que não preciso que alguém me diga, e é um desafio, não é? E desse desafio eu acredito que é aplicável não só a pessoas que efetivamente trabalham por conta própria, mas também a pessoas que trabalham por conta de outrem, porque se tu pensares quem são as pessoas que têm melhor performance e que chegam mais longe a trabalhar por conta de outros, são pessoas que têm iniciativa, Pensam como um empreendedor, não é? pensam como empreendedor, pensam diferente, fazem mais do que aquilo que lhe é pedido, procuram informação e conectar os pontos. E isso geralmente é uma característica de empreendedor. Mas tu podes ser um intraempreendedor. Certo. E geralmente o intraempreendedor assume mais risco, mas tem mais recompensa. Gera mais rentabilidade decorrente do risco. Porque é arriscado tu fazeres uma coisa que ninguém te disse para tu fazeres. Certo. É muito mais fácil tu fazeres aquilo que disseres. Mas foi o que me disseram. Sim. Agora, se tu fizeres uma coisa diferente porque tu pensaste Sim. e achaste que havia uma Sim. alternativa, Pode não ser bem aceito, pode não correr bem. Sim. Assumiste um risco, pode não correr bem e de Sim. repente, pá, Sim. és castrado. Sim. Então é importante também não cair nessas armadilhas de que isto é só para um tipo de pessoa ou para outro tipo de pessoa. Isto é aplicável a toda a gente que queira ter sucesso na vida, que queira crescer, queira ser diferenciado, queira ser promovido e queira colher aquilo que são os frutos de ser uma pessoa que pensa fora da caixa. Okay? Faz sentido. Boa. Olha, este livro, não sei se tu leste este livro ou não. Não. Ok, é um cão. Deixa-me mostrar para ali. Chama-se Um Cão Chamado Dinheiro. Foi assim o último livro que eu li e foi para mim. Eu peguei nele porque tivemos há uns tempos aí uma sequência de acontecimentos que me fez pensar que se calhar devia aprender mais sobre como é que nós podemos explicar as finanças pessoais a crianças, não é? Normalmente o nosso target são pessoas, são adultos, não é? São pessoas com mais de 18 anos, até mais 25, e nunca tivemos essa. Obviamente nós temos esta preocupação com o nosso filho e temos vamos aplicando algumas técnicas que nós sabemos com o nosso filho, mas senti necessidade de perceber melhor como é que eu podia ter aqui algum tipo de abordagem com as pessoas mais novas. E já tinha ouvido falar deste livro, nós tínhamos lá em casa, não é? Então decidi lê-lo e foi mesmo muito surpreendente, porque é um livro, para mim é daqueles livros que têm essas características de... É uma história, tem partes da história em que eu anseio por saber o que é que aconteceu, e isso para mim é é como uma série, né? Que é que tu ficas agarrado à série porque queres saber sempre o que é que aconteceu, quase tens aquela vontade de ir ao fim do livro saber o que é que aconteceu, portanto tem essa parte que para mim é importante no livro, e depois ao mesmo tempo ensina uma série de coisas, até são coisas que tu até já tinhas ouvido falar, mas ensina de uma forma tão simples e tão eficaz que traz muito valor ao livro. E foi assim, acho que é daqueles livros que provavelmente não digo uma criança, mas um adolescente de 12 anos consegue ler facilmente e consegue reter e consegue aplicar diretamente na sua vida, porque a história anda à volta de uma miúda que tem 11 anos ou 12 anos. E portanto é muito fácil para uma criança de 12 anos ler este livro e conseguir aplicar diretamente. Não houve nada que tenha acontecido na história desta miúda que eu diga, tá bem, mas isto no nosso caso não dá para aplicar porque é nos Estados Unidos, nem é nos Estados Unidos na verdade, acho que ela, nem sei de onde é que ela é, mas é alguns na Europa. Portanto, eu tenho muito esta coisa também de quando temos este tipo de livros mais técnicos, eu às vezes tenho esta coisa de, tá bem, mas aqui no nosso caso andava a aplicar não sei o quê. Aqui eu conseguiria aplicar tudo, uma criança de 12 anos conseguiria aplicar na sua vida, são coisas muito práticas e muito fáceis de perceber, e portanto aconselho mesmo a quem tem miúdos, assim, de jovens adolescentes, aconselho mesmo a ler, porque acho que é o livro que pode mesmo transformar a vida deles. Boa. Qual é que é o livro? Um Cão Chamado Dinheiro.
do Boa. Bodo Schaffer. Boa. E é da Editora Self. Sim, é da Self. Perfeito. Boa. Muito bem. E depois fechamos aqui com o Diário de um CEO, do Steven Bartlett, ok? Que é basicamente as 33 leis dos negócios e da vida. E tem aqui uma promessa muito, muito forte, né? 0 euros aos 19 anos, 600 milhões de euros aos 26 anos. E basicamente o Steven Bartlett é o autor do podcast número 1 da Europa, o Diário de um CEO, que depois de ouvirem aqui o podcast Conversas do Casal, podem ir depois ouvir, mas só depois de ouvirem aqui o nosso podcast. E traz muito... É o tipo de livro que eu gosto muito, que é muito baseado em princípios, não é? Ou seja, são 33 leis e 33 pode parecer muito, mas cada lei é muito aplicável àquilo que é a nossa vida. E são coisas que, se nós masterizarmos cada uma destas leis, nós conseguimos dar um salto naquilo que é a nossa qualidade de vida, naquilo que é a nossa capacidade financeira, aquilo que é a nossa posição no nosso trabalho, porque são coisas muito baseadas em experiência, muito baseadas em princípios, né? Ele tem um conceito muito interessante que ele traz aqui, que é o conceito de papel de parede, que é quando nós colocamos um papel de parede, ficamos muito... atentos àquele papel de parede, ficamos muito uau, tipo incrível, não sei o quê. Mas à medida que o tempo vai passando, passa a ser só um papel de parede. Sim. E eu gosto muito dessa dinâmica, porquê? Porque nós não podemos cair na monotonia desse efeito de papel de parede. Então, como é que nós conseguimos, ao longo do tempo, não sermos monótonos, não sermos só mais um? Então ele traz aqui algumas estratégias que nos permitem trazer essa inversão, quase que hackear esse normal acontecimento, não é? Certo. E fala não só de negócio, mas também de vida. Fala aqui da parte do relacionamento, não é? Como é que tu consegues ter relacionamentos mais prolongados. Tem aqui um conceito que é um conceito dos 5 baldes, em que o primeiro balde, ou seja, são 5 baldes que tens que preencher para poderes ter sucesso. E o primeiro balde tem a ver com conhecimento, que é a única coisa que, independentemente do que aconteça, não te consegue ser retirado. Certo. Não é? Depois a outra tem a ver com habilidades, que é basicamente o conhecimento aplicado. A partir do momento em que tu aplicas esse conhecimento, tu consegues tirar resultados daí. E depois vai por aí fora até à reputação, em que a reputação é uma consequência daquilo que é o acrescentar valor às pessoas. A partir do momento em que tens reputação, tu consegues abrir várias portas. Mas a reputação é muito sensível também, que é, assim como a tens, podes perder, mas nunca voltas a esvaziar os baldes todos, porque o conhecimento está sempre contigo. Então, tem vários conceitos muito interessantes que nos põem a pensar, é esse o tipo de livros também que eu gosto, porque depois nós conseguimos aplicar na nossa vida. E outro, dou aqui assim um bocadinho de borla, que é, nós somos, ou seja, nós só garantimos que sabemos quando ensinamos. Certo. Ok? Porque ficar só aqui na parte da cabeça, eu sei, eu li, tira-nos muito deixa-nos estar no espaço do esquecimento. Esquecemos-nos e, consequentemente, deixa de ser algo que nós sabemos. Nós só sabemos quando começamos efetivamente a ensinar. Ensinar. Então, desde que nós, por exemplo, criámos o podcast, desde que nós temos aqui o Método Liberdade Financeira, toda a dinâmica aqui do Rico Casal, eu sinto que consigo, o meu nível de conhecimento é muito mais estabelecido porque nós ensinamos. Certo. Então repete-se tantas vezes que fica aqui. Então é um livro muito interessante e que ainda bem que a editora Self conseguiu trazer para Portugal. Sim. Diário de um CEO, e portanto fica aqui aconselhado a que vocês comprem e que vocês leiam. Sim. Ok? Estamos? Estamos. Bom, e como eu tinha prometido, se vocês quiserem uma lista de livros que, não só este livro, mas outros livros que moldaram a forma como nós pensamos, nos fizeram efetivamente crescer e conquistar tudo o que nós temos até agora, não só do ponto de vista financeiro, mas familiar, mas também ao nível profissional, basta irem lá ao Instagram do Rico Casal e mandarem mensagem com a palavra livros, ok? E vão receber depois um PDF, uma lista com essa informação. E depois já podem ir à Feira do Livro munidos de um
de uma lista, não é? Sim, que vos impede de perder a cabeça. Sim. Atenção, a lista tem cerca de 40 livros, portanto... Não comprem todos. Se quiserem Por favor. comprar todos, podem comprar, mas definam uma prioridade e podem começar por estes, ou se quiserem outros de finanças também estão lá para que vocês possam comprar, ok? Deixámos alguns livros de fora e se gostaram deste tipo de episódio, deste tipo de conversa sobre livros, também comentem aqui em baixo, porque assim nós conseguimos realizar outro, ou se quiserem que nós exploremos alguns destes livros, também podem fazer esse comentário aqui que nós vamos ler e depois Sim. vamos observar e ter em conta as vossas opiniões. Sim. Está bem? Estamos? Estamos. Beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau.